meus queridos alunos e amantes da geografia. Chegamos para mais um tema ligado à geografia física. Hoje nossa aula irá abordar sobre elementos e fatores do clima. Vamos lá? Primeira coisa que vocês precisam saber são os elementos do clima. Então, quando a gente analisa um determinado tipo climático, como por exemplo, São Paulo apresenta o clima tropical de altitude. Ele é quente e úmido no verão e durante o inverno ele é ameno e seco. Quando eu dou essa afirmação para vocês, basicamente eu tenho que analisar os elementos que o compõem. Ou seja, quando eu afirmo que ele é quente, seco ou quente e úmido, eu tenho que analisar algumas variantes. E é muito fácil. Eu costumo resumir com TPU, ou temperatura, pressão e umidade. Então, quando a gente define o clima de uma região, nós temos que analisar esses três componentes. Temperatura, que no nosso caso é medido em graus Celsius, aquela bolinha em cima do número do lado direito, acompanhado do C, graus Celsius, que nada mais é do que a intensidade de calor existente na atmosfera. Por exemplo, agora em São Paulo faz 17 graus Celsius, ou seja, essa é a intensidade de calor que chega até nós. Quando a gente analisa a temperatura, é importante também lembrar que ao longo do dia e ao longo do ano, essa temperatura muda de acordo com a própria incidência dos raios solares, ou seja, não é uma temperatura constante. Quando a gente analisa essa diferença de temperatura entre os lugares, nós na geografia damos o nome de amplitude térmica. O que significa amplitude térmica? A diferença de temperatura de um lugar ao longo de um determinado período, seja no dia, que a gente dá o nome de diário, ou anual, que é ao longo dos meses. Beleza? O segundo elemento é a umidade, que nada mais é do que a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Isso vai ajudar a gente a entender melhor o mecanismo das chuvas, ou seja, quanto maior a quantidade de umidade em um determinado lugar, a gente diz que também aumenta a probabilidade de chuvas, beleza? Nós temos a umidade absoluta, que seria a quantidade de vapor d'água que existe em um determinado lugar, e a umidade relativa, que vai relacionar a quantidade de umidade do ar em relação a um determinado espaço específico. Ou seja, a quantidade de moléculas em um determinado metro cúbico. Beleza? Essa é a umidade relativa. Nós, no sexto ano, não precisamos nos ater a esses detalhes. O que eu quero que vocês guardem basicamente o que é. Então, umidade é quantidade de vapor, a temperatura é a intensidade de calor na atmosfera e, por fim, a pressão, que significa força exercida pelo ar. O ar tem uma determinada densidade, de acordo com as moléculas e os elementos que o compõem. Você aprendeu na aula passada que a atmosfera é composta por diversos gases, e esses gases apresentam uma densidade, e essa densidade é medida pela pressão atmosférica. Tranquilo? Para entender melhor o mecanismo da umidade no planeta Terra, eu coloco aqui para vocês os tipos de chuva, que são muito importantes para a gente nesse momento. Vamos lá. O primeiro tipo de chuva, galerinha, são as chuvas convectivas, que está sendo representado aqui pela figura de número 1. Tá? Quais são as suas principais características? São intensas e acompanhadas de tempestades elétricas com raios e trovões, porém, em geral, apresentam rápida duração e são conhecidas popularmente como chuvas de verão. Você aprendeu no Fundamental 1
que para existir chuva eu preciso basicamente de duas coisas: água e radiação. Ou seja, no ciclo da água existe três grandes fases: a evaporação, a condensação e a precipitação. Isso é o ciclo hidrológico. Então, independente da chuva que a gente vai estudar, todas têm o mesmo mecanismo. No entanto, existem alguns detalhes que as diferem. No número 1, o caso é o seguinte: dentro da estrutura de uma cidade, dentro de uma estrutura de campo, independente da realidade que a gente estuda, eu tenho a chuva convectiva, que é quando existe a evaporação rápida, ou seja, um movimento vertical do ar que acontece devido à intensidade de radiação que atinge o solo, que ajuda no processo de formação da nuvem. Essa chuva geralmente é uma chuva local, rápida, intensa. Não sei se você já reparou que às vezes você tem um amigo que mora no mesmo município que você e lá não está chovendo e aqui está. Por que que acontece isso? Porque naquela determinada região ocorreu uma evaporação de massa líquida de maneira muito rápida, o ar ascendeu, subiu, condensou na nuvem e precipitou. Isso acontece muito no verão no Brasil. Por que no verão? Porque a radiação atinge com maior intensidade e logo ocorre a evaporação de maneira também muito rápida. Beleza? Segundo tipo, nós temos as chuvas frontais, que está sendo representado pelo número 2, como a gente observa aqui. É um encontro de uma massa de ar frio aí com uma massa de ar quente e úmida. Então, basicamente, por que fala chuva frontal? Porque há de fato uma frente fria que encontra com uma frente quente e a troca de temperaturas entre elas provoca a chuva. Beleza? Essa chuva ela tem uma característica também muito importante. Ela é de menor intensidade e de longa duração. Eu digo que é aquela chuva de final de semana, que às vezes você começa ali no sábado à tarde e acaba no domingo à noite. Então ela tem essa característica. A chuva frontal, ela envolve duas massas de ar com características diferentes que estacionam, que param em uma determinada região. Beleza? Por fim, nós temos a chuva orográfica, que está sendo representado aqui pelo número 3. Você observa, filho de Deus, que essa chuva de número 3, com esse nome super estranho, na verdade, a gente dá um nome mais simples, que é a chuva de relevo. Ou seja, o mecanismo de chuva é o mesmo, só que aqui nós temos o relevo como uma barreira natural para a chegada das nuvens carregadas. Pô, não entendi muito bem isso. Vamos ler? Eu tenho aqui grandes elevações da superfície que levam as massas de ar úmido a ganhar altitude e associado à formação de regiões áridas no continente. Então, vamos analisar a figura. Eu tenho a evaporação de massa líquida no oceano, o mecanismo de evaporação, condensação e precipitação atingem o topo dessa serra e logo a chuva fica localizada neste lado da serra, do pico, do planalto, não importa. E do outro lado eu tenho uma região sem chuva, que a gente dá o nome de sotavento, uma região que não tem a presença da chuva, que no caso tem a ver com a formação de regiões áridas. Por que acontece isso? Porque a barreira natural impede a ultrapassagem das nuvens carregadas. Por isso que a gente dá o nome de chuva de relevo. Não sei se você já reparou nisso. Quando você viaja para a praia, você sai de uma área planáltica, no caso de São Paulo, e vai para uma área de planície. E não sei se vocês observaram,
que às vezes você sai de São Paulo, tá aquele tempo mais seco, sem chuva. E aí quando vocês chegam na Serra, Serra do Mar no caso, começa aquela garoa, aquela chuva bem intensa às vezes, e aí quando desce para a praia, quando chega na praia, litoral sul, litoral norte, não está mais chovendo. Não sei se vocês já visualizaram isso. Essa chuva a gente dá o nome de chuva orográfica, que é aquela chuva localizada em cima da serra, tá bom? Bom, já falamos de temperatura, já falamos de umidade e por fim a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vocês vão estudar com maior intensidade no ensino médio, no sexto ano, que vocês precisam saber que ela nada mais é do que a força que o ar exerce sobre nós. Tranquilo? E essa pressão varia de acordo com a altitude. Na verdade, ela varia de acordo com uma série de fatores, mas eu vou me prender hoje à altitude. Quando eu observo aqui, eu percebo que as moléculas de ar, as partículas de ar, estão mais concentradas nas áreas mais baixas. Então, elas estão mais juntas. Nas áreas mais altas, as moléculas estão mais espalhadas, portanto, a força ou a pressão atmosférica é menor. Então, temos uma regrinha: quanto maior a altitude de um determinado lugar, menor é a pressão atmosférica. E inversamente proporcional: quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Tá certo? Por quê? Porque os gases vão se acumular nas áreas mais baixas. Tranquilo? Se você entender os elementos do clima, os fatores vai ficar bem mais fácil. Vamos começar. Quando a gente estuda os fatores do clima, eu estou tentando entender o que, Pro? Eu estou tentando entender por que o clima daquela região é assim. Eu afirmo, o clima do interior do Nordeste é semiárido, é quente e seco ao longo do ano. Você me pergunta assim, por quê? Quando eu faço essa pergunta do porquê, eu estou estudando os fatores climáticos. Beleza? Vamos começar. O primeiro deles é a latitude. Se você lembra nas aulas de cartografia, latitude são as linhas imaginárias horizontais que dividem a Terra em norte e sul. As mais famosas são linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio e Câncer. Beleza? A regrinha é bem simples. Aqui nós temos a radiação. Você lembra que a radiação demora 8 minutos para chegar na superfície terrestre. E próximo do zero, nós temos uma maior incidência dos raios solares, próximo da linha do Equador. Por quê? Porque a Terra apresenta uma curvatura. A Terra é esférica, em formato de geóide. O que é isso? É uma esfera achatada nos polos. Então, essa radiação incide perpendicularmente com maior intensidade na linha do Equador e com menor intensidade nas áreas polares. E aí você apresenta essa característica. Nas áreas polares, diminuição da temperatura, como você observa por aqui. Ou seja, presta atenção nessa regrinha. Quanto menor a latitude, maior a temperatura daquele lugar. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é aquela região. Beleza? E lógico, quanto maior a latitude, mais próxima do 90 graus, menor a temperatura. Beleza? Então, eu nunca viajei para o norte do Canadá. Mas será que lá é mais frio ou mais quente que o Brasil? Mais frio. Por quê? Porque o Canadá está numa latitude maior, está numa posição diferente do Brasil. A gente tem aqui uma tabelinha de 4 capitais brasileiras para você entender essa regra. Quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo do zero, maior é a temperatura. Então, Belém está na latitude 1, está próximo da linha do Equador, que é ali no zero, tem média térmica anual de 25 graus Celsius, quase 26. Quando viajamos para Porto Alegre,
que tem uma latitude de 31 graus, apresenta temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, existe uma diferença aí de quase 6 graus de acordo com a latitude. Beleza? Segundo fator é a altitude. Muito tranquila, muito fácil também. A regra é a seguinte, galera. Quanto maior a altitude de um determinado lugar, menor é a temperatura dele. Vou repetir. Quanto maior a altitude de um determinado lugar, menor é a temperatura dele. E lógico, o inverso também acontece. Quanto menor a altitude, maior é a temperatura. A gente observa essa relação aqui. Eu tenho Campos de Jordão, que está a 1.700 metros de altitude e tem a temperatura de 18 graus. Já São Paulo está a 800 metros e tem a temperatura de 20 graus. E Santos, que está ao nível do mar, apresenta 22 graus. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. Por que isso acontece? Porque as moléculas elas vão se concentrar nas áreas mais baixas. E nas áreas mais baixas eu vou ter uma menor densidade dessas moléculas no que diz respeito à temperatura. Ou seja, as moléculas elas vão estar mais espalhadas. Portanto, a sensação térmica vai ser maior. Tranquilo? Guarda essa regrinha. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Terceiro fator climático, maritimidade e continentalidade, ou seja, a proximidade do mar ou a distância do mar. Bem tranquilo. Olha só que legal. Quanto mais distante do mar, maior variação da temperatura. Então aqui eu tenho uma área distante do oceano, uma área marcada por árvores, serras, e aqui eu tenho uma área marítima. Quanto mais próximo da água, pouca variação de temperatura. Como assim, Pro? Vamos imaginar. Essa variação de temperatura diz respeito principalmente à variação térmica diária ou amplitude térmica. Não sei se vocês já viajaram para uma cidade litorânea, principalmente no verão, acontece o seguinte. De manhã eu acordo, tá um baita de um calor, tá 28 graus. No almoço tá 29 graus. À tarde está 28 graus, vai para 30. À noite está 29 graus. De madrugada está 29 graus. Então, próximo do oceano, essas cidades elas têm uma menor variação térmica. Ela é mais estável, ela é mais constante. Ela consegue regular a temperatura com maior intensidade. Já em uma cidade distante do oceano, a gente pode pegar as capitais do Centro-Oeste, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, existe uma variação de temperatura. Vamos imaginar no deserto, por exemplo. O deserto não tem oceano próximo, está numa área bem distante, muitas vezes, de rio e por aí vai. Você percebe que durante o dia está um baita de um calor e à noite a temperatura despenca, tanto que os beduínos, as populações locais que moram ali, utilizam roupas fechadas, e aí você fica assim, mas poxa, mó calorzão e os caras vivem de casaco, camisa fechada e tal. Por que acontece isso? Porque além de, durante o dia, eu conseguir controlar os raios solares, né, não ter uma insolação na minha pele, durante a noite eu consigo manter aquele calor acumulado porque a temperatura despenca. Então, é um fator que você precisa aprender. E aí você fala assim, tá, Pro, aprendi. Mas por que que acontece isso? Resposta, porque a água é um regulador geotérmico. A água consegue estabilizar a temperatura de um determinado local durante um tempo específico. Ou seja, a água regula as condições climáticas do seu entorno. Se eu não tenho proximidade de rio ou oceano, a temperatura vai ser influenciada por outros fatores e aí gera essa instabilidade. Tranquilo? Por fim, o quarto fator climático são as massas de ar.
ou seja, uma grande quantidade de ar que tem consigo características do local de origem. Essa aula apresenta uma grande densidade de informações e o ideal é que você pause o vídeo, analise o mapa, que vai ser fundamental para entender essa aula. No Brasil, para efeitos de exemplo, nós temos 5 massas de ar, que tem o Mzinho ali, massa. Tranquilo? Dentre essas 5 massas de ar, eu estou analisando a tabela, tá, gente? Eu tenho o T, o E e o P. O T significa tropical, o E, equatorial e o P, polar. Beleza? Terceira letra da sigla, A e C. A, Atlântica, C, continental. Por que tem essas siglas, esses nomes estranhos? Porque a massa de ar é batizada por conta da origem em que ela nasceu. Onde ela nasceu? Quais são as características dela? Se ela nasceu lá no Polo Sul, no caso brasileiro, ela é uma massa polar, nasceu no polo. Se ela é uma massa equatorial, ela nasceu perto da linha do Equador, na região norte. Se ela é uma massa tropical, ela nasceu perto do Trópico de Capricórnio, no caso brasileiro. Tranquilo? Tá, pro I no final ali, Atlântica ou continental. Atlântica é porque ela se formou no Oceano Atlântico e continental porque ela se formou no interior do continente, nas regiões do Brasil aí, por exemplo, a região Sudeste e Centro-Oeste. Tranquilo? E é muito simples, parece difícil, mas é fácil. Primeira característica. Se ela é uma massa tropical, ela vai ser quente ou fria, gente? Trópico, tá perto ali entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Ela vai ser quente, beleza? Incidência de raios solares. Segundo, massa equatorial, linha do Equador, é quente ou fria? Quente, fácil. Polar, se ela nasceu lá no Polo Sul, perto da Antártida, ela é quente ou fria? Fria. Tranquilo? Favorável. Agora vamos lá. Toda massa que se forma no Oceano Atlântico é uma massa úmida, porque se eu estou no oceano, ela traz umidade. E aí fica mais tranquilo. Olha aqui, ó, Atlântica, ela é úmida. Atlântica, ela é úmida. Se ela se forma no continente, ela é seca. Continental, seca. Continental, úmida. Aí você fala assim, deu ruim aqui. Essa massa equatorial continental que está aqui na região norte do Brasil, ela se forma no continente, mas ela é úmida. Por que acontece isso? Porque aqui, galerinha, eu tenho o rio Amazonas. Então, mesmo sendo no interior do continente, ela tem um rio que traz o quê? Umidade. Então, o que eu preciso que vocês guardem nessa tabela e nesse mapa? Que as massas de ar que atuam no Brasil vão trazer características para o nosso país únicas. Principalmente quais? Que o nosso país apresenta um clima tropical que vai ser durante grande parte do ano quente e chuvoso, principalmente no verão. E só recapitulando antes de ir embora, fica a dica. Vamos lá, vamos ver se você lembra. Quais são os elementos do clima? Temperatura, pressão e umidade, aquilo que compõe. Quais são os fatores? Altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar. Guardou isso? Ficarei feliz eternamente. As atividades da semana serão as seguintes: a página 17 do exercício 1 ao 4 e a hora do estudo da página 19 e 20, exercício 1 ao 5. Espero que vocês façam na apostila, publiquem no Google Classroom, que posteriormente nós realizaremos a correção desses exercícios. Tá bom, galerinha? Fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, até porque eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Fui!